especialista, mas por muito tempo ali eu estudei Bitcoin e criptomoedas em 2016. Eu não sou um cara técnico, então no mercado cripto tem várias pessoas que são muito superiores a mim em conhecimento técnico. O cara que é da ciência da computação, velho, não tem como discutir com um cara desse. Mas basicamente, blockchain, ela surgiu em 2008 e ela surgiu junto com o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin, ela funciona por causa da blockchain. A blockchain nada mais é do que um livro-razão e um banco de dados colocado em blocos, encadeado e que é distribuído em um determinado período de tempo. A cada 10 minutos surgem novos blocos. Ela é um livro-razão contábil no início. Atualmente, a blockchain não precisa necessariamente ser um livro contábil, ela pode ser um banco de dados digitais, por exemplo. Mas vou tentar simplificar a explicação para vocês tentarem entender, porque a minha missão é até um dos motivos que, para mim, é muito importante eu aparecer, né, em lugares onde tem bastante alcance de pessoas, principalmente é porque eu tenho a missão de desfuder o Brasil. Desfuder o Brasil... Tu tem uma missão impossível. É a missão possível, a missão possível. Sabe como é que é? Quando eu tive a percepção de que, ao invés de eu começar a terceirizar a responsabilidade para que um terceiro, um político, imbecil, resolva o problema da minha vida e da comunidade onde eu vivo, eu percebi que se eu procurar a solução por mim mesmo, e eu vejo que as outras pessoas procurarem por si mesmas também essa solução, utilizando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, a gente pode fazer com que os brasileiros sejam inteligentemente mais ricos. Porque, na verdade, o fator riqueza não é o dinheiro que você ganha do Estado, mas é o dinheiro que você consegue gerar através da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, que toda vez, em todos os indivíduos é assim, você adquire através do esforço, né? E o Bitcoin, as criptomoedas, para mim, ela foi a melhor ferramenta depois da internet, depois do surgimento da internet, porque, gente, cara, vocês viveram os anos 90 ou não? Monark, eu nasci neles. Tu nasceu em que 90. 90? Tá. E o 85. 85. Então, o Igão vai saber bem o que eu passei também, e tu também, Monark. Como é que era a nossa vida em 1995, 94? Vocês conseguem dar um rewind aí? Voltar atrás aí? Em 1995, cara, eu tava com 10 anos, minha vida basicamente era ir pra escola e jogar flipper. Tá, e quando chegava em casa, o que tu fazia? Via TV. E o que passava na TV? Passava TV... Como é que era o nome daquele bagulho do... Cruz. Tá. TV Cruz. Mas tu nasceu no Rio de Janeiro, né? Tá. Eu não sei como é que eram as transmissões de televisão lá, mas na nossa cidade, na minha do Janho, Veracruz, a gente só tinha acesso à Globo, que era colorida. O restante era preto e branco, pegava muito mal. Então o SBT era preto e branco. Viagem, sério? Nos anos 90? Anos 90. E eu tinha que dar porrada na TV, nós tínhamos uma TVzinha amarela. Meus pais recém tinham mudado de profissão, porque eles vieram de uma geração de agricultores, né? E eles se transformaram em professores, eles estudaram para isso. E desde então eu tenho exemplo em casa de que o que muda a tua vida é o nível de conhecimento que você tem o desejo de ter. Então, o que muda o ser humano, o que torna um ser humano melhor ou bestial, é o tamanho da fome dele. E se tua fome e o desespero for tão grande o suficiente para que você não aceite a tua própria realidade, essa tua fome vai te impulsionar a você estudar e buscar a solução. É como se fosse um rato fugindo, né? De uma armadilha. Então, a situação que nós estamos hoje, né, no Brasil, para muitos lugares, é que a gente vive iguais ratos. A gente fica fugindo o tempo todo e procurando soluções fáceis. E, na verdade, a gente tem que não procurar soluções fáceis, nem em abundância, mas as soluções certas, né? E, cara, nos anos 90, eu lembro muito bem que sábado e domingo a gente olhava, tipo, banheiro do Gugu, tá ligado? Banheiro do Gugu. Era maneiro o banheiro do Gugu. Eu assistia preto e branco, vocês assistiam colorido, talvez, nas outras regiões do Brasil. E, na época, só tinha Globo e tinha, tipo, a Band ali que pegava mal e porcamente e SBT, por exemplo. Então, para uma grande parcela da população, a gente ficava refém no que a Globo determinava e decidia mostrar as opiniões pessoais e importantes, os políticos que eles exaltavam, a gente exaltava. Então, a gente vivia
Naquela bolha, né? Nós estamos na penumbra aqui. Naquela penumbra, né? Ou seja, nós Não vivíamos viu naquela nada. bolha onde nós tínhamos um poder central na comunicação, que era a Globo, e a Globo ditava mais ou menos o que o consenso das pessoas tinha. E naquela época não tinha internet ainda. Quando você também comprava um CD de música, por exemplo, você ficava limitado ao número de tiragens das músicas e assim por diante. Com o surgimento da internet, o que aconteceu com o surgimento da internet? Você tirou o monopólio da mídia, né? Exatamente. O que é esse monopólio da mídia? Da Descentralização. narrativa, né? Descentralização. O que é o... Você tirar tirou o monopólio? poder Assim. de um poder central, você descentralizou para outros. Qualquer otário, tipo, a gente pode ter um programa na internet agora. Exatamente. Descentralizou. E com a descentralização começou o processo ao longo desses anos, a descentralização do rádio, da televisão, da música. A gente começou a poder ouvir a música que a gente queria, o tempo que a gente queria. Porque eu e o Gão lá, nós tínhamos que ter uma fita com A e B, espera a nossa música favorita passar no rádio lá. E aí tu tinha que dar um tempo de sair correndo e conseguir gravar aquela merda e ainda às vezes ficava cortado uma música na outra, tá ligado? Não, e várias músicas que tu gravava, tu bosta. ficava assim, 7 melhores, Jovem Pan. Exatamente. E os caras ainda faziam essa sacanagem, a filha da putagem com a galera que gostava da música que botava um vinheta, copyright né? lá. E aí a gente tinha, então, a rádio centralizava, você tinha uma limitação de acesso às músicas, ao que você queria ouvir, às opiniões pessoais que você queria ouvir. Então você ficava refém e você virava mais ou menos um zumbi, né? Você aceitava o que a grande mídia poderosa te dizia. E a internet, ela descentralizou tudo. Até que em 2008, ela descentralizou uma das últimas coisas que faltavam, que era o dinheiro. Porque 2008 foi quando veio o blockchain. o Bitcoin. Começou, né? Exatamente. Porque até 2008, né? O que tudo dependia para movimentar dinheiro? O banco. Guardar dinheiro. Poupar, tentar investir, o que tu dependia, né? Com o tempo começou a surgir as corretoras e tudo mais e as pessoas começaram a entrar nessa vibe de investidor. Mas faltava descentralizar o dinheiro, a forma como nós transferimos valor. Até 2008, Igão, a gente tinha que, se a gente tinha R$1 milhão e queria transportar para fora, a gente ia pagar 10 mil de taxa. Porque e você teria que se justificar para o seu banco, mandar uma carta explicando por que você fazia essa operação para a Receita Federal e assim por diante. Tanto o país que envia quanto o país que recebe. Então, altos valores, eles eram muito complicados, complexos de você fazer transferência de uma pessoa física normal. Se fizesse pessoa jurídica, talvez era mais fácil, mas pessoa física era muito complexo. E aí o Bitcoin, através do Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas anônimas, conseguiram construir um sistema financeiro descentralizado de dinheiro. Até 2008, toda vez que você transferia dados do ponto A para o ponto B, tipo, eu tinha uma música do Blink-182, Adam Song, e eu queria te mandar, certo? Era só eu copiar, abrir o MSN e te enviar, certo? Você ia receber Demorava a mesma... milhões, mas chegava. Isso, demorava uma caralhada, mas chegava. Mas o que acontecia até aquele período? A internet, ela era livre em duplicidade de dados. Se você tira uma foto sua hoje com o teu smartphone, teu celular, quando você tira a foto, essa foto ela está na internet, ela é propriedade tua ou ela é propriedade da internet? Eu acho que ela é propriedade da internet. Depois que eu joguei lá, já era. Exatamente. Então, se você mandar essa foto na internet, você perde o direito dessa foto. Só que como é que você poderia fazer para você tirar uma foto, colocar num ecossistema em que se certificasse que você é o dono daquela foto, que você quem bateu aquela foto e que só você pode movimentar aquele dado específico de foto? Blockchain. Tá, mas isso não impede as pessoas de reproduzirem a tua foto. Não impede. Se alguém tiver acesso à foto e quiser copiar e clonar, com print screen, por exemplo, ela consegue. Mas a gente tem que ir além disso. Para tu movimentar o dinheiro, um dinheiro digital, se quisesse criar um dólar digital, como é que tu criaria um dólar digital ou um dinheiro digital se toda vez que você transferisse ele pudesse ser duplicado para cada pessoa que você enviasse? Fudeu, não consigo nem pensar na A solução. inflação não ia acontecer, não ia funcionar. Então, por muitos anos, desde 1994, surgiram vários pesquisadores de criptografia e cyberpunks, e influenciados pela cultura cyberpunk, a desenvolver um dinheiro
digital, onde você pudesse transferir do ponto A ao ponto B, ou dados, algoritmos que representassem um valor. Então, o Bitcoin ele foi o primeiro projeto bem sucedido, ele não foi o primeiro projeto tentado, porque nós tivemos, acho que é o... Putz, agora não lembro o nome do que surgiu em 94 e depois tentou em 2004, mas eu sei que o Bitcoin foi o primeiro bem sucedido. Nossa, eu fico pensando, quanto dinheiro será que tem esse Satoshi Nakamura aí na Nakamura? Nakamura existe, se ele é um cara, ou mesmo se for um grupo, quanto de dinheiro esses caras têm, porque eles criaram a moeda que hoje vale, sei lá quanto dinheiro tem no valor do Bitcoin hoje em dia, entendeu? Sim. E se eles estavam lá no começo, né? Se tipo, o cara que comprou Bitcoin cedo ganhou milhões, imagina eles, tá ligado? Exatamente. Pois é, mas esses caras, por que será? Por que você atribui a vontade do Satoshi ou dos Satoshis de ficar anônimo? Porque o nosso sistema, de vontade de ficar anônimo. Pô, claro. Porque se eles criarem um sistema financeiro que vem para acabar e liquidar com o sistema financeiro tradicional, eles poderiam ser perseguidos. É isso. Entendeu? Porque você, para oferecer a liberdade para as pessoas, uma ferramenta de liberdade, você tem um preço muito alto para você batalhar com aqueles que já estão, os macacos da bola azul, né? Porque o sistema tradicional é o macaco da bola azul, é o cara o boss, o que já manda. Dominou o sistema. Exatamente. Sim. E todos eles são sistemas estilo piramidais, né? Porque sempre tem a ponta da galera que tem muita grana e a base da galera operária fudida. Né? Não que isso não vai acontecer com o Bitcoin também. Não, porque o sistema dele é distribuído. Ele não é um sistema distribuído de uma forma injusta. Ele foi, na minha opinião, distribuído de forma justa. Como assim, o Bitcoin? O Bitcoin. Mesmo ele pagando os mineradores no início mais, e esse valor, esses Bitcoins que foram minerados no início tiveram uma quantidade maior, a gente sabe que o livre mercado consegue, com o tempo, equilibrar isso. Como? Eu não enxergo Porque isso. as pessoas vão comprando e vendendo, porque vão surgindo corretores, porque vão surgindo ferramentas de negociação que facilitam essa troca das pessoas. Mas a facilitar a troca é uma coisa, mas construção de riqueza é outra. Sim. Tipo, não é porque a troca foi facilitada que as pessoas vão conseguir construir mais facilmente. Não, mas você dá, pelo menos, você consegue dar a elas essa chance. Eu acho que, nesse sentido, o melhor argumento da descentralização é porque, eventualmente, vai acontecer uma hierarquia de pessoas que têm mais dinheiro e outras não. Do mesmo jeito que a gente tem nesse sistema atual. Hierarquia de... tu quer dizer, tipo, hierarquia, mas no que sentido? De dinheiro. Tipo, tem mais dinheiro. Vai ter um grupo pequeno de pessoas que detêm a maioria da grana. Certo. E eu acho que vai acontecer no Bitcoin também. Não, mas já acontece isso. Exato, porque isso não é um fenômeno... pensado da sociedade, é um fenômeno natural. Sim, é um fenômeno natural. Tipo, dentro das árvores, numa floresta, por exemplo, você tem uma hierarquia. É uma separação divina natural, exatamente. E então isso vai acontecer. Eu acho que então o melhor argumento do Bitcoin não é que ele vai gerar riqueza para as pessoas, e sim que ele vai tirar alguns empecilhos de você gerar riqueza que você tinha antes, pode facilitar a tua vida. Vai te facilitar a vida e, na verdade, vai tornar a brincadeira um pouco mais justa. Porque se você se esforçar, inevitavelmente você consegue ser recompensado no mercado financeiro volátil, com a volatilidade, com essa movimentação de valores. Se você tira as travas, né? Exatamente, se você tira as taxas, se você tira as limitações com o seu dinheiro. Cara, depois que surgiu o Bitcoin, o que é o Bitcoin, né? Na verdade, ele é um livro-razão, a blockchain, ela é um livro-razão digital, onde são adicionadas informações, onde assegura publicamente que a carteira do Igor tem um Bitcoin e o Igor quer transferir esse um Bitcoin para a carteira do Monark. E quem faz isso é a blockchain, ela que assegura publicamente essa transferência e assegura que você abre mão direito dos teus dados digitais para você dar para outra pessoa. Então você, quando abre esse direito com a blockchain, isso é registrado de forma pública através de um site na internet que você pode entrar, que é da blockchain mesmo.com. Lá você consegue acessar todas as transações e ver elas de trás para frente, de frente para trás, tal como um livro-razão de um livro igual ao físico. Então, por exemplo, no papel contábil, Explica pra galera que não entende muito de empresa o que é um livro-razão. O livro-razão é onde você anota a entrada e a saída das transações, ou a entrada e saída do valor, tá? E aí você coloca lá, Igor, no dia 12 de dezembro, transferiu $1.000 para o Monark. O Monark recebeu
agora Igor está com 0 e Monark está com 1000. Se for para pensar, é uma parada bem simples que o blockchain faz, né? Mas o jeito que ele faz é genial. Né? Exatamente. Qual é a genialidade ali? A genialidade é que eles usaram de programação. Como é que a gente chama mesmo a palavra? Que agora eu tomei um traguinho, agora fiquei aéreo. Pior que eu não vou saber. Como é que é o nome mesmo? Eles usam de decodificação ali de... Criptografia? Não, criptografia. Tá. Eles utilizam de criptografia para você assegurar que, através de sistemas automatizados, né, ou no caso do Bitcoin não seria quase um contrato inteligente, basicamente, ele faça essa transação automaticamente para as pessoas sem você ter necessidade de alguém apertar um botão. Alguém controlar isso. Pelo sabe? que eu entendi, tipo, quando vem no sistema uma transação, ele joga a necessidade de processamento de dados dessa transação para todo mundo que está no sistema de forma todo mundo que está na rede, que tem carteira, participa diretamente do ecossistema de funcionamento do Bitcoin. Então, quanto mais pessoas têm carteiras, mais robusta fica a rede e mais, vamos dizer, quantos mais mineradores, mais validadores nós temos para conseguir conectar todas essas informações. O minerador é o cara que ele coloca uma máquina, um processador que automatiza a busca de um desafio matemático que o Bitcoin Core emite, para que ele consiga encontrar ou consiga decodificar e conectar essas transações ou esses blocos, e ele é recompensado. E à medida que vai passando o tempo, e ele tem uma limitação de pagamento, digamos assim, ou seja, a cada 4 anos paga pela metade o valor, e isso faz uma pressão no preço do Bitcoin, por isso que o Bitcoin tende a valorizar do infinito, né? Ou seja, ele tende a ser cada vez mais escasso, mais difícil de ser minerado, mais difícil de ser distribuído. Pelo que me falaram, o Bitcoin tem um momento que ele não dá para ser mais minerado, né? Que ele tem um limite matemático de quantos... Se é muito grande... Aproximadamente 2142 vai ser o minerado o último Satoshi. Então, isso pode parecer muito tempo, mas em escala de sociedade é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Tá ligado? Então, eu acho que é interessante saber e que ela não... Eu acho que isso dá mais valor a ela. Eu acho legal se falar essa parte técnica, mas eu não acho tão interessante pra pessoa que não entende bosta nenhuma disso, porque isso pra mim me confundia muito, né, no início. Pô, passei quase 3, 6 meses pra entender essa galhofa. Só que o que é importante entender? Importante entender que até 2008, para a gente transferir nosso dinheiro e não ter limites, ou seja, você... Cara, hoje os bancos têm limite até o Pix. Depois das 6 você não pode mais transferir mais que R$1.000. É verdade. Tá? Mas então, eu entendo porque eles fizeram isso. Então, até lá, nós éramos refém de um sistema centralizador que ditava como você deveria usar o seu dinheiro. Na verdade, não é o seu dinheiro. Ele dá a falsa sensação que aquilo é seu dinheiro, porque se você, numa situação muito dificultosa, você saiu do país lá nos anos 90 e precisou, de alguma forma, movimentar dinheiro e não conseguia por causa do limite do banco, você estava fodido. Então, em 2008, o que começou a acontecer? A galera começou a perceber isso. Em 2010, o Bitcoin foi trocado por pizza pela primeira vez, e aí começou a ter um valor em centavos, esse valor de centavos mensurado em centavos, começou a fazer com que os grandes investidores, as pessoas muito grandes, começassem eu tenho dificuldade de mandar $1 milhão para fora do país, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar $1 milhão em Bitcoin e vou transferir para outra pessoa, ela vai receber em 20 minutos sem ninguém saber, foda-se. Olha lá, eu não tinha essa percepção. Por isso que eu tô te falando, força motora, o mais importante é o conceito, é o motivo da existência, não a parte técnica. Claro. A parte técnica a gente pode falar, debater assim, não, mas isso é importante saber da mineração. Cara, bem na real, foda-se isso. Você tem que entender que, assim, até 2008 nós tínhamos o dinheiro centralizado. A TV já estava descentralizada, porque já surgiu o YouTube, né? E o YouTube mesmo já é quase um centralizador hoje em dia. Virou, né? Virou centralizador por causa da fama, por causa da demanda, né? Das pessoas. E pela estratégia, e pelo ambiente. É que é difícil criar um YouTube, entendeu? Pra você criar um investimento absurdo pra começar. Exato. Sim. Tipo, você tem que pagar todo mundo que tiver lá, um CPM legal, pra ele valer a pena ele colocar seu vídeo lá. Você tem que ter uma aderência geral imediata, grande e forte, que é difícil. Então, meio que ele dominou o mercado. Então, essa galera de 2010, 2011, que percebeu esse valor primeiro, eles foram recompensados em realmente acreditar numa das tecnologias mais importantes da nossa vida, que é o Bitcoin. O Bitcoin em si não é
não é o nome o forte só, é a ideia dele, a motivação da existência dele. Né?